Fala galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fórmulas de Lewis, tá? Representá-la é essencial para a gente trabalhar com os compostos moleculares, principalmente, né? A representação de Lewis ela pode aparecer também para compostos iônicos. Muitas vezes nós vamos fazer isso no decorrer do curso, mas nesse momento o nosso foco é trabalhar com os compostos moleculares de agora em diante. Já vimos as ligações metálica, iônica e covalente. E a partir de agora a gente vai aprender um pouquinho como representar os compostos moleculares que podem ser produzidos a partir da combinação dos átomos, levando em consideração a sua geometria correta, tá bom? E aprendendo a desenhar as estruturas com a geometria correta, a gente vai conseguir também determinar se essas moléculas serão ou não polares, tá bom? E isso vai ser importante para que a gente possa definir também o tipo de interação molecular que esses compostos vão realizar. Os dipolos permanentes, os dipolos induzidos, a ligação de hidrogênio, não é tão conhecida, tão famosa. Então isso vai depender muito da polaridade da estrutura. Então a gente vai aqui trabalhar com uma sequência gigantesca de aulas que carregam os conhecimentos já trabalhados, mas que vão dar suporte para a gente entender muita coisa da química de agora em diante. Tá? A fórmula de Lewis ela é uma forma da gente representar os compostos moleculares principalmente, e aí de agora em diante a gente vai destrinchar um pouquinho dela, tá bom? O que a gente sabe de cara dentro dessa fórmula de Lewis? A primeira coisa que vai nos interessar dentro dessa representação é que todos os elétrons, sem exceção, tá? Então todos os elétrons, eles são representados por pontinhos. Então, por pontos. Todos os elétrons vão ser pontos dentro da minha estrutura, tá bom? Então, é pontinho, não é xizinho, não é quadradinho, não é coraçãozinho, tá legal? Então, hora ou outra, a gente acaba vendo aí alguns materiais nos quais a gente acaba usando o X. Não, é ponto, tá? A forma adequada é essa, ok? A segunda coisa que vai nos interessar é que nós aqui representamos para quaisquer elementos presentes ali, quaisquer átomos presentes na minha estrutura, nós representamos apenas os elétrons de valência, o que faz todo sentido para a gente. Por quê? Porque na fórmula de Lewis, nós vamos trabalhar com as ligações químicas que vão ser estabelecidas. Galera, as ligações, sejam elas metálicas, covalentes ou iônicas, elas são realizadas a partir dos elétrons de valência. São os elétrons de valência que vão nos interessar, tá bom? Ou seja, são os elétrons da última camada, são eles os responsáveis pelo meu comportamento químico. Então, os elétrons internos, que são os elétrons que não estão na última camada, eles não vão nos interessar. Por isso, eles não são representados, tá bom? Então, aqui também a gente tem que entender o seguinte, quando os elementos se combinam com outros a fim de realizarem as suas ligações, eles têm por finalidade adquirir estabilidade. Se eu me combino com você é porque juntos somos mais estáveis do que somos separados, tá bom? Agora, o que vai direcionar a nossa análise dentro da ligação química? A gente tem a regrinha mais famosa de todas, que é a regra do octeto. O que ela diz pra gente? Que os átomos tendem a adquirir o mesmo número de elétrons que os gases nobres quando se combinam, sejam perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons, tá bom? Então, aqui nós vamos nos basear na regra do octeto, ok? Claro que existem exceções, depois trabalharemos com elas. Agora, quando nós falamos em octeto, nós estamos nos referindo a 8 elétrons, Então, vamos pensar em ficar igual a um gás nobre, não necessariamente com 8, porque, por exemplo, o hidrogênio, ele, ao realizar a ligação, ele de 1 passa para 2 e fica igual ao hélio, em termos de quantidade de elétrons, não com 8, tá bom? O lítio, quando perde um elétron, tinha 3, perdeu 1, ficou com 2, ficou igual ao hélio, gás nobre, tá? Então, a tendência é adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. A maioria dos elementos vai adquirir o octeto, vai ficar com 8, tá? Alguns outros vão ficar com 2, igualzinho ao hélio, tá bom? Então, aqui nós obedecemos
no geral, claro, porque existem muitas exceções, tá? A regra do octeto. Do octeto. Então, ela que vai direcionar nosso raciocínio, tá bom? Então, o que nós vamos encontrar? Aqui, ó, para os elementos da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Os gases nobres não vão nos interessar, não é? Porque nós não usamos gases nobres para realizarem ligações químicas, não é? Não existem compostos com hélio, com argônio e com neônio, não é? Existem alguns compostos raríssimos, não é? Com os outros gases nobres. Então a gente não vai trabalhar com eles, nós vamos pensar nos elementos representativos, que são os elementos da parte A da tabela, tá bom? Os metais de transição, né? Os elementos, né, da parte B da tabela periódica, nós não vamos nos preocupar com eles nesse momento. Então, na hora da gente representar esses elementos, né, por fórmulas de Lewis, nós vamos fazer o seguinte, de 1 até 4, tá bom? Nós vamos colocar os elétrons em torno do átomo, do elemento ali presente, né, de tal forma que esses elétrons até 4 estejam sozinhos. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. 1 elétron apenas na camada de valência, não é? Família 1A, 1 elétron. Lembre-se de distribuição. Família 2A são 2 elétrons. Família 3A são 3 elétrons. Família 4A são 4 elétrons, ok? Então, até aqui, nós colocamos esses elétrons dessa forma. De agora em diante, não é? De 5 até 7, eu vou ter 5, 6 e 7 elétrons de valência. Então, daqui em diante, nós vamos colocar elétrons aos pares. Então, são 5 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4. Primeiro ocupando essas 4 posições vazias, não é? E depois, o quinto, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar junto com um outro, tá? E aí eu posso escolher qualquer uma das 4, é absolutamente equivalente. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu preciso deixar 2 pares juntos. E para 7, né, ficou mais rápido aqui da gente compreender. Eu vou ter 3 pares e um elétronzinho sozinho, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses elétrons aqui em torno, tá? O que são elétrons ligantes, não ligantes, né? Ou os isolados, por aí. Então, por enquanto, nós vamos levar em consideração tudo isso, ok? Agora, nós vamos usar esses elétrons de valência para que as ligações químicas sejam realizadas, tá bom? E como montar esses compostos, não é? Então, vamos aqui para alguns exemplos, ok? Não estamos, nesse momento, levando em consideração a geometria molecular. Em alguns casos, ela já vai sair na montagem, mas em outros, nós veremos daqui a pouquinho, ok? Nós estamos nos preocupando em montar os compostos ali, formando as ligações corretas. Então, se eu pegar o exemplo 1 aqui, ó, vamos pegar o O2, ok? Então, quando eu for montar compostos usando a fórmula de Lewis, o primeiro passo aqui para a gente, tá, é, dentro dessa estrutura molecular, contar a quantidade de elétrons de valência, tá bom? Então, vamos lá, aqui, ó. Dentro dessa estrutura, eu tenho 2 oxigênios. 2 oxigênios, ok? Isso é uma molécula, não é um composto iônico, não é nem um cátion, nem um ânion, então eu tenho 2 oxigênios. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os elétrons de valência, o oxigênio está na família 6A, então são 6 elétrons de valência, então nós vamos aqui, ó, fazer o seguinte, ok? São 6 elétrons de valência e nós vamos pegar esses elétrons de valência e multiplicar pela quantidade de átomos. E, portanto, nós temos aqui no total 6 vezes 2, nós temos 12 elétrons no total a serem representados pela fórmula de Lewis, tá? Então, o que fazer? Primeira coisa, ó, são só 2 átomos, né? Então, obrigatoriamente, eles estarão ligados uns aos outros. Ô, gente, se eu, oxigênio, estou ligado ao outro oxigênio, obrigatoriamente, pelo menos uma ligação nos une. Faz sentido, porque senão, se não existir ligação aqui, nós estamos separados.
Então, entre os elementos, coloque, a princípio, uma ligação, ok? Então, nós vamos vir aqui, ó, e colocar uma ligaçãozinha, ok? Então, existem aqui 2 elétrons, tá bom? E agora, nós vamos pegar o restante dos elétrons e distribuir em torno dos elementos a fim de completar o seu octeto, não é? Então, lá vamos nós, aqui ó, são 12 elétrons, 2 já foram. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Quando eu fiz essa distribuição, né, esse oxigênio ele atingiu o octeto. Ó, 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio, 2, 4, 6. Porque os elétrons compartilhados contam para ambos, tá? Ele não atingiu o octeto. E não existem mais elétrons para eu colocar nesse oxigênio. Então, quando isso for observado, você obrigatoriamente vai pegar, não é, um parzinho de elétrons que está no outro elemento e compartilhar, não é, com o elemento ali no qual eu observo a deficiência. Então, eu pego um parzinho desse de elétrons, não é, e eu vou pegar esse parzinho e eu vou jogá-lo aqui. De tal forma que, ao representar essa estrutura adequadamente, nós vamos ter isso aqui, ó, oxigênio, ok? Traço, traço, oxigênio. Então, aqui nós tínhamos 4. Aqui agora nós temos só 4, ok? E nós temos aqui agora 4 elétrons entre ambos. Ah, Cris, você colocou tracinho. Tracinho não é a representação de Lewis, ok? Mas o que o traço indica para a gente? Cada traço representa um par de elétrons. Então, nesses 2 tracinhos, nós vamos ter aqui, né, 4 elétrons. Os 2 que antes eu coloquei no início e esses 2 que agora foram compartilhados. Percebam que os 2 elementos, os 2 átomos aqui presentes, né? Os 2 átomos, o elemento é o mesmo. Então, os 2 átomos, eles estão com o octeto completo. Aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Os elétrons em laranja são os elétrons compartilhados entre ambos, tá? Então, é assim que nós vamos montar a estrutura de Lewis, ok? E aí, claro, nós podemos, né, para essas ligações aqui formadas entre os elementos, nós podemos representar essa estrutura, não é uma representação de Lewis, tá? Mas vai ser a mais usual para a gente. Nós vamos, né, representar aqui os elétrons ligantes, tá? Que são os elétrons que participam da ligação, usando tracinhos, tá? Sendo que cada traço é um par. E muitas vezes nessa representação, ok? Nessa representação, os elétrons, né, não ligantes, eles normalmente são omitidos, a não ser que eu queira evidenciá-los, né, destacando algum comportamento, alguma propriedade ou alguma importância dele no arranjo estrutural, tá? Como a gente faz, por exemplo, na água ou na amônia, tá bom? Então, aqui, ó, fiquem atentos. Esses elétronzinhos, né, em vermelho, eles são chamados de elétrons não ligantes. Não ligantes, porque são elétrons que eu não uso nas minhas ligações, tá? Ou elétrons isolados. E esses elétronzinhos em laranja, né, que vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou destacar em roxo, eles são chamados de elétrons ligantes. Ok? Então, essa pra gente é a molécula, né, do oxigênio, ok? O2, molecular. Combinado? Então, essa aqui é a ideia que nós vamos usar ao representarmos compostos a partir da fórmula de Lewis. Claro, aqui eu estou pegando moléculas, né, diatômicas. Nós ainda vamos pegar alguns exemplozinhos nos quais eu vou ter mais átomos e, portanto, mais coisa a ser analisada. Combinado? Então, vamos para o exemplo 2, né, no qual eu consigo destrinchar algumas coisas a mais com vocês. Ok? Então, partiu. Bom.
esses elementos, né, esses átomos nas estruturas, eles podem realizar, né, ali ligações simples, ligações duplas e ligações triplas, quando necessário, tá bom? O que nós não vamos ver entre elementos jamais é uma ligação quádrupla. É um elemento fazendo 4 ligações ao mesmo tempo com o outro, tá? Ou um átomo fazendo 4 ligações com o outro, tá? Melhor dizendo. Então, lá vamos nós. Aqui, ó. Exemplo 2. Eu vou pegar aqui a estrutura do HCN, ok? Agora, eu tenho 3 elementos químicos aqui. O hidrogênio, o carbono e o nitrogênio, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para que a gente possa, né, destrinchar melhor a estrutura. Aqui, ó, o hidrogênio, ele só tem um elétron de valência, está na família 1A, não é? Ele não é um metal, ele lá está por questão de configuração eletrônica, tá bom? Então ele só tem um elétron. O carbono, ele está na família 4A, ele tem 4 elétrons de valência, tá bom? E o nitrogênio está na família seguinte, o nitrogênio está na família 5A, então ele tem 5 elétrons de valência. Então, quando a gente analisar aqui a quantidade total de elétrons, nós vamos ter 1 mais 4, 5, mais 5, 10. Então, são 10 elétrons totais. Ok? Então, nós precisamos aqui, obrigatoriamente, distribuir esses 10 elétrons na hora de realizar as ligações que todo mundo tem que realizar. Então, vamos aqui pensar outra coisa. Eu tenho 3 átomos na minha estrutura. Eu tenho hidrogênio, carbono e nitrogênio, né? Nesse caso são 3 elementos, mas eu tenho 3 átomos aqui. Quando existirem mais de 2 átomos no O2, eu só tinha 2 átomos, né? São 2 oxigênios ali. Aqui no HCN eu tenho 3. A partir de 3, ou seja, de 3 para frente, um dos elementos vai ser o elemento central da minha estrutura, tá bom? E como determinar qual é o elemento central dentro da minha estrutura? Existem algumas regrinhas, eu vou aplicar para esse exemplo uma das regras em outra regrinha, tá bom? Então, o hidrogênio tem um elétron. Eu sei que esse hidrogênio, para adquirir a regra da configuração do gás nobre, ele faz uma ligação. Ele faz aqui uma ligação. Ok? O carbono, ele tem 4 elétrons de valência, o carbono faz 4 ligações. Ele é tetravalente, faz 4 ligações. O hidrogênio, ele é monovalente, tá? Ele só faz uma ligação. O nitrogênio, ele tem 5, para adquirir o octeto ele precisa de 3, então ele faz 3 ligações. Se eu conseguir fazer essa análise, eu já estou prevendo muita coisa na hora de desenhar minha estrutura, não é? Mas como determinar qual vai ser o elemento central quando eu estiver montando uma estrutura qualquer? De cara, aqui, ó, o átomo central realiza o maior número de ligações. Ok? Então, o átomo central para a gente, ele vai ser o átomo no qual eu encontro o maior número de ligações. Dessa forma, entre hidrogênio que faz 1, carbono que faz 4 e nitrogênio que faz 3, eu já posso prever que o átomo central da minha estrutura vai ser o carbono. Tá bom? Então, aqui, ó, esse vai ser o central. Tá? Então, agora a gente precisa desenhar essa estrutura. Então, o carbono é o central e ele vai se ligar a nitrogênio e hidrogênio, tá bom? Aqui, normalmente, nós escrevemos os átomos da forma como se ligam, tá? Normalmente. Então, aqui nós vamos ter o carbono como central, ok? Deixa eu usar uma cor um pouquinho diferente. Eu tenho o carbono aqui como central e eu preciso ligar hidrogênio e nitrogênio. Então, eu vou
aqui colocar o Hzinho de um lado e o N do outro. O que nós sabemos? Que obrigatoriamente entre esses elementos vai existir no mínimo uma ligação, gente. Não é verdade? Que é composta por dois elétrons. Pelo menos uma ligação simples tem que existir. Então vamos colocar esses elétrons primeiro, pode ser? E aí eu vou colocá-los em laranja aqui, ó. Então eu tenho uma ligação entre hidrogênio e carbono e eu tenho, no mínimo, uma ligação entre carbono e nitrogênio. E aí o que nós fazemos em sequência? Nós vamos completar o octeto nos átomos que não são o átomo central, né? Que não é, nesse caso, o átomo central. Tá? Então, o primeiro passo, aqui, ó, colocar uma simples entre os átomos. Esse é o primeiro passo, não é? Conforme eu fiz. O segundo é completar o octeto nos átomos afastados. Ou ligados ao central. Podemos colocar assim, ligados ao central, que é o carbono, para o meu exemplo. Então vamos colocar aqui, ó. E aí eu vou usar o verde, tá? Então, o hidrogênio não, porque o hidrogênio só tem dois elétrons, ele fica com a mesma configuração do hélio, tá? Foi o que eu citei antes. Então o hidrogênio aqui eu não tenho que colocar mais nele, tem que colocar no nitrogênio. Então o nitrogênio já tem 2, 4, 6 e 8. Certinho? Então, beleza. Então, peraí. Eu completei o octeto no nitrogênio, completei, né, o octeto no hidrogênio e eu distribuí os 10 elétrons. Distribuí, não é? 2, 4, 6, 8, 10. São os 10 elétrons. Eu não posso pôr mais elétrons. Mas espera aí, Cris, está faltando uma coisa. O carbono, ele tem que fazer 4 ligações. O carbono tem que ter em torno de si 8 elétrons. Isso é verdade, não é? E eu só estou vendo que o carbono tem 2, 4. Estão faltando 4 elétrons. E aí o que nós vamos fazer? A mesma coisa que fizemos antes. Nós vamos pegar, se estão faltando 4 elétrons, eu vou pegar esse parzinho e jogá-lo aqui. E vou pegar esse parzinho e jogá-lo aqui. De tal forma que nós vamos encontrar como resultado final, isso aqui, ó, H, os 2 elétronzinhos, o carbono, e, portanto, aqui nós vamos ter, ó, os 2 que já existiam, né? Esse parzinho veio para cá, então tem mais um. Ó. Esse parzinho veio, tem mais outro. E nós vamos ter aqui no finalzinho o nitrogênio e um parzinho de elétrons não ligante, ok? Ou seja, vamos lá, o hidrogênio está certinho, o nitrogênio tem 2, 4, 6, 8, está com o octeto completo, e agora sim, o carbono também está com o octeto completo, tá bom? Então, eu obedeci a tudo que era necessário para que a minha estrutura fosse montada. E, portanto, eu posso representar essa estrutura assim, ó, H, C, N, tá? No qual eu tenho uma ligação simples entre hidrogênio e carbono, e eu tenho uma ligação tripla entre carbono e nitrogênio, tá bom? Então, esses são os 2 primeiros exemplos para que a gente possa ter uma noção de como aplicar a fórmula de Lewis, tá bom? E aí, no próximo capítulo, a gente trabalha alguns exemplozinhos na próxima aula para a gente, requintar um pouquinho as informações que a gente acabou de receber, tá bom? Então, por enquanto, é só, mas em breve tem mais. Valeu, galera. Grande beijo, boa aula. Tchau, tchau.